Vem aí, Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz morre baleado no quintal da residência em Marcos Freire. Encapuzados matam um adolescente e ferem um outro a tiros em Pojuca. Jovens assassinados a bala em Ponte dos Carvalhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 19 de dezembro de 2017, agora no Recife, 6 horas e 33 minutos. O trabalhador rural Marcos Dionísio Lima da Silva, com 29 anos, residente na rua Belo Horizonte, bairro Canaã, em Catende, foi assassinado com disparos de arma de fogo no quarto da residência dele. 2 homens encapuzados invadiram a casa, ele estava com a companheira e os caras meteram bala. A informação é de que Marcos Dionísio Lima da Silva seria viciado em drogas e estaria endividado com traficantes da localidade, portanto a polícia trabalha com acerto de contas. Paulo Henrique de Lima Pires, com 42 anos de idade, residente na rua São Sebastião, em Lagoa dos Gatos, foi assassinado a tiros na rua Cícero Laurentino da Silva, na Vila Cipó, lá em Lagoa dos Gatos. A informação que o crime foi praticado por ocupantes de uma caminhonete L200. O corpo de Paulo Henrique de Lima Pires foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Pedro Belo de Souza Júnior, um jovem com 20 anos, residente na Avenida Fábio Cizenando G de Melo, número 80, bairro São Borja, em São José do Egito. Ele foi encontrado morto, caído, ao lado de uma motocicleta na PE 275, lá em São José do Egito. Acredita-se que ele tenha sido vítima de homicídios, apresentava ferimento grave na cabeça. José Ricardo da Silva, de 19 anos de idade, residente na rua Manuel Genário da Silva, em Água Preta, foi assassinado a tiros disparados a queima-roupa na cabeça dele, dentro da própria residência, num crime de autoria e motivos ignorados. Arthur da Cruz Vieira, um rapaz de 27 anos de idade, morreu num acidente na Avenida Transnordestina, em Petrolina, um acidente envolvendo uma motocicleta e um Fiat Uno Prata. Sandro Januário de Albuquerque, com 35 anos de idade, residente à margem da PE 18, em Xande Cruz, Abreu Lima, estava internado aqui no Hospital da Restauração desde o último dia 16, vítima de acidente de moto na Avenida D, no bairro do Caetés, em Abreu Lima, e faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O trabalhador rural Reinaldo Francisco José de Carvalho, com 50 anos, residente no sítio Serra do Caldeirão, zona rural de Araripina, morreu num acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O fato aconteceu em Marcolândia, lá em Araripina. Anísio Francisco de Lima, com 87 anos de idade, residente na rua Visconde de Porto Seguro, em São Martim, atropelado na rua 21 de abril por uma motocicleta de placa OYR 2712. O acidente aconteceu no dia 31 do mês passado. Aloysio Francisco de Lima foi trazido inicialmente aqui para o HR e depois removido para o Hospital Memorial Jaboatão, em Jaboatão dos Guararapes, e lá ele acabou morrendo, não resistiu à gravidade dos ferimentos. Antônio Marinho da Silva, um idoso de 70 anos, residente na rua São João de Deus, no bairro do Jangue, em Paulista, foi atropelado lá no Jangue por um carro não identificado, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo dele será removido para o IML por Gilson e Jamerson, do loteamento Santos Cosme e Damião, em Camaragibe, funcionários do necrotério aqui do HR. Jackson Ferreira da Silva, com 35 anos de idade, auxiliar de serviços gerais, residente na rua Major Panta, no bairro Centenário, na cidade de Pesqueira, faleceu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta. O estivador André Wagner Francisco da Silva, com 42 anos de idade, residente na rua Frei Miguelinho, bairro Iamã, em Igaraçu, ele foi agredido a bala debaixo do viaduto do Jardim Paulista Baixo por 2 elementos que roubaram a motocicleta dele, uma Bros 150 vermelha de placa PGI 6466. André Wagner Francisco da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista, em Paulista, sendo em seguida removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Denis de Mendonça Soares, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua Tele Júnior, no bairro do Timbi, em Camaragibe, foi agredido a bala na rua do Forte, lá no Timbi. O suspeito, um traficante da localidade, Eduardo, conhecido pelo vulgo de crime, Denis de Mendonça Soares, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração, onde no posto policial. Testemunhas prestaram informações ao comissário Paulo Francisco de Camaragibe. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora no Recife, 6h39. Primeiro processo da secretária encontrada morta dentro de apartamento no Rosarinho terá nova audiência. A notícia com a repórter Isabela Dias. Gisele Kelly Tavares dos Santos tinha 37 anos e faleceu com um tiro na cabeça em julho. O empresário Wilson Campos de Almeida, de 41 anos, é apontado pela polícia como o autor do disparo. Ele segue preso no centro de triagem Cotel, em Abreu e Lima, e a defesa alega homicídio culposo sem a intenção de matar. Parentes e amigos da secretária realizaram um protesto antes da audiência de instrução no Fórum do Recife, na Joana Bezerra. 5 testemunhas de acusação prestaram depoimento ao juiz Jorge Luiz dos Santos Henriques, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. A fase das ouvidas segue na quarta-feira, 31 de janeiro, com as pessoas convocadas pela defesa. Wilson Campos de Almeida Neto responde por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, motivo fútil e impossibilidade de defesa. O empresário e a secretária mantinham um relacionamento há cerca de 6 meses e horas antes do fato comemoravam o aniversário dela. Fernando Tavares, tio de Gisele Kelly, emocionado, não consegue controlar a emoção ao falar da tragédia. Estamos pretendendo que aconteça isso aí, porque realmente chocou muito a nossa família. A gente lá em casa, ultimamente, só vem doente. Entendeu? Aí a gente não suporta mais. É tanta safadeza, é uma covardia, porque não deveria fazer isso com minha sobrinha, não. Que ela é tão querida pelo povo, aí você vê aí a justiça que o povo quer. Aí chega num ponto de vista desse, falta tirar a vida da minha sobrinha. Aí eu tô com meu irmão, tá doente, minha irmã. Eu tive que dar pressão já chegando ao fim, não, porque ele pegou a matou minha sobrinha que não merecia. Isabela Dias para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 homicídios em Pernambuco, 8 pessoas assassinadas, 4 no interior e 4 no Recife, região metropolitana. E durante todo o ano, em todo o estado, até agora, já foram registrados em todo o estado 5.126 homicídios, 5.126 pessoas assassinadas, sendo 2.401 no interior e 2.725 no Recife, região metropolitana. Também durante as últimas 24 horas registrados 9 assaltos a ônibus, 9 coletivos assaltados de ontem para hoje. Na BR-101 Norte, em Botafogo e Itapsuma, ônibus da empresa Itamaracá, assaltado por 3 suspeitos armados, levaram os pertences dos passageiros. Nas proximidades do Conservatório de Música, no bairro do Salgadinho, em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Ouro Preto, Joana Bezerra, assaltado também por 3 elementos. Levaram R$80 da renda, pertences da cobradora e também dos passageiros. Na BR-101, em frente ao Hospital das Clínicas, na cidade universitária, ônibus da Metropolitana, linha Barro Macaxeira, um só suspeito armado de revólver, roubou R$312 do apurado. Na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Memorial Arco Verde, em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Ouro Preto, Joana Bezerra. Foram 4 suspeitos, um deles armado com um revólver, roubaram os pertences dos passageiros. Na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixamba Príncipe, foram cerca de 6 elementos armados de facas, levaram R$310 da renda e os objetos dos passageiros. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema, linha típica, onde na Boa Vista, só os passageiros roubados. Na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana, linha Jaboatão Parador, também só os passageiros roubados. Nas imediações da Funés, em Olinda, empresa Cidade Alta, ônibus da linha Rio Doce PE15, também só os passageiros roubados.
E na segunda perimetral metropolitana em Olinda, pertinho ali do Bar Acerola, ônibus da Caxangá, linha P15 Afogados, só os passageiros também roubados. Portanto, nas últimas 24 horas, registrados 9 assaltos a coletivos. 160 assaltos já foram registrados neste mês de dezembro, 160, e durante todo o ano em todo o estado até agora, já foram registrados 3.687 assaltos a coletivos. Rapaz morre baleado no quintal da residência em Marcos Freire. Encapuzados matam um adolescente e ferem um outro a tiros em Pojuca. Jovens assassinados a bala em Ponte dos Carvalhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. 6 horas e 45 minutos. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Tá pensando em fazer compras? Vai na Ceasa, meu povo. Lá você encontra tudo que imaginar e o melhor. Você faz suas compras em total segurança, em um ambiente limpo e organizado. Encontra produtos de qualidade e o preço nem te conto. São tão baixinhos que você não encontra por aí. Tem supermercado, banco, farmácia, papelaria, casa lotérica. Fique sabendo quem não sabia. Tem o melhor hortifruti, mas isso todo mundo já sabe. A Ceasa é assim, grande no tamanho, na variedade, no conforto e o preço sempre baixinho. Lugar de comprar é na Ceasa. Vem pra cá. Agora vamos acionar direto da redação da Rádio Jornal a repórter Elis Martins. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio em um supermercado na cidade de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata do Estado. Segundo o plantão dos bombeiros, o chamado foi feito há 1 hora e até o momento não há registro de feridos nem informações de como as chamas começaram. A gente traz outras informações sobre esse incêndio ao longo da programação. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Randy Harrison Freitas de Aguiar, residente em Igaraçu, foi agredido a faca por um desconhecido e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Marco Aurélio Velez Batista, residente na rua Fernando Regis Albuquerque, no centro, em São Vicente Ferre, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para o hospital local, mas em consequência da gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para a emergência do HR. José Ferreira de Lima Filho, um homem com 52 anos de idade, foi agredido a golpes de punhal na rua Cônego Olímpio Torres, na Campina do Barreto, e o suspeito Valdir dos Santos Ciabas, de 43 anos, foi preso e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. José Ferreira de Lima Filho foi socorrido na Policlínica Amaury Coutinho, na Campina do Barreto, e em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. 2 homens armados renderam um funcionário da loja Exposende, localizada na Avenida Barreto de Menezes, em Prazeres de Jabotão dos Guararapes, e roubaram dinheiro do estabelecimento, R$884. 2 outros elementos também armados renderam o vigilante do supermercado Todo Dia, localizado na Avenida Chico Sainz, nos Butrins, em Olinda. Obrigaram ao vigilante a conduzi-los até os caixas e de lá eles roubaram dinheiro, R$5.456, depois desapareceram. E um só elemento armado assaltou a loja Universo das Confecções, localizada na rua 7 de setembro, em Cavaleiro do Jaboatão dos Guararapes, e roubou R$152 do estabelecimento. Cláudio Barbosa da Silva, de 25 anos, residente na rua Santa Helena, no bairro de Afogados, foi agredido a socos e pontapés. Ninguém informou quem bateu nele nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Hernani dos Santos Barros, residente na rua de Seu Fabiano, número 20, no centro, em Brejão. Ele sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital em Santa Terezinha, e de lá foi removido aqui para Recife, para o HR. Rafael Henrique Marques Pires, que reside na rua Médico Arlindo Leite, no bairro do Jangue Paulista, sofreu um acidente de motocicleta e bastante machucado, foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Erivaldo Honório de Souza, residente na cidade de Buíque, ele caiu de cima de um caminhão em movimento, foi levado para o hospital local bastante machucado, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Agora são 6 horas e 50 minutos.
José Augusto Alves dos Santos Sobral. Ele reside na rua Projetada, bairro ABB, em Floresta. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital local. Mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração, onde no posto policial, testemunhas prestaram informações ao comissário Paulo Francisco de Camaragibe. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Maria Roberta Lira da Silva, residente na rua Abreulândia, no bairro da Iputinga, foi atropelada na Avenida Conde da Boa Vista por um ônibus, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Mozaniel Sampaio Alves, residente na rua Céu Azul, no centro, em Camaragibe. Ele sofreu ferimentos, vítima de um acidente envolvendo a motocicleta que ele conduzia e um carro. O Mozaniel Sampaio Alves, inclusive, ele ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Gleidson Ribeiro de Vasconcelos, que mora na rua Tiradentes 283, no bairro de São José, em Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu um acidente, trafegava numa motocicleta e se envolveu num acidente com um carro e bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Carlos Vieira da Silva, que reside no bairro do Jardim Paulista, em Paulista. Ele sofreu um acidente de motocicleta, foi socorrido na unidade de pronto atendimento e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração, onde no posto policial testemunhas prestaram informações ao comissário Paulo Francisco de Camaragibe. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Miscelânea Maria de Lima, que mora na rua Antônio Felipe de Souza, no centro, em Tracunhaém. Ela sofreu ferimentos num acidente lá em Tracunhaém. Estava indo para o trabalho numa motocicleta que foi atropelada por um veículo. Miscelânea Maria de Lima foi socorrida no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Nathalie Soares da Silva Fernandes, residente na rua Panelas, número 61, no bairro Novo, na cidade de Caruaru, sofreu ferimentos, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro. Ela foi levada para o Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru, e em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Assaltantes explodem carro forte na PS 180 em São Bento do Una. A notícia com a repórter Natália Hermosa. 4 meses depois do tiroteio com 2 mortos, assaltantes explodem carro forte na PS 180 em São Bento do Una, no Agreste. O ataque ocorreu no quilômetro 4, numa localidade conhecida como Sítio Baixa, na tarde desta segunda-feira. A abordagem dos homens fortemente armados foi feita quando o veículo teve que reduzir a velocidade por conta da lombada. O carro forte saiu da estrada e os seguranças em desvantagem tiveram que se esconder no mato. Em poucos minutos, a quadrilha explodiu o cofre e fugiu em 2 carros em direção ao município de Capoeiras, no Agreste. Em agosto, um vigilante e um morador foram baleados e morreram dias depois da empreitada criminosa. O sindicato, que representa os trabalhadores de carro forte, cobra reforço da segurança nas estradas. O presidente do Sindiforte, Cláudio Mendonça, explica que o armamento da categoria é incapaz de fazer frente à bandidagem. A insegurança no nosso estado está muito grande. E aí a gente, como trabalhador, a gente, como representante da categoria, pergunta ao governo, né, do nosso estado, do estado de Pernambuco, até quando vai essa insegurança no nosso estado. Infelizmente, isso aí por conta da fragilidade, né, da fragilidade da segurança pública, e deixa muito a desejar. A gente sabe disso, que os policiais militares, né, e, enfim, a segurança pública, o armamento, são muito precários. E por conta dessa precariedade toda, meu amigo, os bandidos tomam conta do nosso estado. E hoje foi mais um assalto a carro forte. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Agora no Recife são 6 horas e 57 minutos. Rapaz morre baleado no quintal da residência em Marcos Freire.
Manoel Soares Lima, um rapaz de 27 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Xande Alegria, bairro Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes. Ele ontem, no final da tarde, estava saindo de casa quando de repente se deparou com os elementos armados e daí ele correu, entrou em casa. Os caras seguiram ele no quintal de casa. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, sendo a motivação do crime ignorada. O corpo de Manoel Soares Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Encapuzados matam um adolescente e ferem um outro a tiros em Pojuca. O crime aconteceu nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus no Engenho Camelinha, em Pojuca, onde 2 homens encapuzados meteram bala em 2 adolescentes, ambos de 15 anos. Givaldo Isidoro do Nascimento, conhecido por Vado, residente lá no Engenho Camelinha, e Júlio Manuel da Silva. Júlio Manuel da Silva ficou ferido, foi levado para o hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, com ferimento no braço esquerdo e removido aqui para o HR. Outro adolescente, Givaldo Isidoro do Nascimento, morreu no local e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Nenhuma informação repassada para a polícia a respeito da tentativa de duplo homicídio. E atenção! Jovens assassinados a bala em Ponte dos Carvalhos. Jalisson Pedro da Silva, jovem de 20 anos, residente na rua São Gabriel, número 33, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, e um outro jovem identificado apenas como Gabriel. Os 2 foram agredidos a faca na rua São João, lá em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Jalisson Pedro da Silva morreu no local. Gabriel foi levado para a Policlínica Jamaci de Medeiros, lá no Cabo, e em seguida removido aqui para o HR, mas acabou morrendo também. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Nenhuma informação até agora foi repassada para a polícia a respeito dos motivos do duplo homicídio. Os corpos de Jalisson Pedro da Silva e de Gabriel foram removidos para o Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.